Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Eric Portela, diretor-presidente da TBG. Eric, muito prazer em ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Sérgio. Muito obrigado. É um prazer estar conversando com a Cena Digital e passar nossas experiências, toda a nossa transformação nesse mundo digital. Bom, e aproveitando também, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, aperta o like, né, o sininho aqui, para que você possa acompanhar todas as discussões que a gente tem com os líderes da transformação digital no Brasil. Eu vou falar para vocês um pouco da TBG, né? A TBG ela é pioneira no Brasil no transporte remoto de gás natural em grandes volumes e pressão. Ela transporta por dia e sem interrupção até 30 milhões de metros cúbicos de gás natural pelos 2.593 quilômetros do gasoduto. E esse gasoduto ele atravessa Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A TBG ela abastece regiões que representam mais de 50% do PIB nacional, tendo desenvolvido, inclusive, a primeira plataforma de oferta de capacidade para o mercado brasileiro de gás. Com mais de 20 anos de atividades comerciais, a TBG ela é uma referência nacional para as atividades de proteção catódica, operação de compressores, metrologia e manutenção de dutos e faixas de servidão. Eu vou falar um pouco para vocês também do Eric, né? O Eric ele é engenheiro de materiais, ele tem mestrado em engenharia e 3 MBAs, né? Um em finanças, um em gestão e energia e o outro em gestão de negócios. O Eric tem mais de 20 anos de experiência na cadeia de gás natural, foi diretor-presidente da Petrobras Bolívia, gerente-geral das principais plantas de processamento de gás natural no Brasil, foi responsável pelo plano estratégico e pelo plano de negócios da Petrobras de 2017 a 2019 e foi conselheiro de administração de transportadoras de gás, como a TAG e a ANTS. E na TBG, ele também foi responsável pela implementação do modelo econômico e tarifário, sendo atualmente o seu diretor-presidente. Então, eu acho que, Eric, a gente está com uma pessoa mais credenciada para falar sobre a TBG aqui, e é uma satisfação muito grande ter você com a gente mais uma vez. Bom, eu queria começar te perguntando, Eric, o seguinte, né? Que fatores levaram a TBG, né, a começar um processo, uma jornada de transformação digital? Obrigado, Sérgio, mais uma vez. A TBG é uma empresa que nasceu como um Project Finance. Em 1998, iniciou suas atividades. Nessa época, a TBG ela tinha um contrato de serviço, de prestação de serviço, de 20 anos, com um único cliente, e esse contrato já, vamos chamar assim, todo ele resolvido do ponto de vista comercial. Uma cláusula que a gente chama de ship or pay, ou seja, se a TBG tiver total disponibilidade de prestação de serviço, mesmo que o cliente não requeira, ele paga. Então, você imagina uma empresa que tem esse início, né, há 20 anos atrás, e nesse início ela faz e ela constrói todo o seu ativo baseado em captação de recursos de terceiros, porque ela tem um contrato, forma de dar uma garantia de vida dela por 20 anos. Então, essa história, vamos chamar assim, é a história do começo da companhia, um Project Finance, né? Ou seja, um projeto pago pelo próprio projeto antes mesmo do projeto nascer. Daí você securitizou esse projeto. Bom, o que aconteceu em 2019? Em 2019, acontece uma série de fatores que juntos fazem com que a gente parta para a transformação digital. Primeiro fator, a gente olha os contratos, que a gente chama de contratos legados, esses que nasceram em 1998, eles acabam. Então a gente sai de um mundo super garantido em termos de receita e previsível e sai para um mundo que é um mundo de eu tenho que caçar o meu serviço todo dia, né? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a mudança do mercado de gás brasileiro. O Brasil, desde 2016, ele vem introduzindo uma série de variáveis para que nós façamos a famosa abertura de mercado do gás. Essa abertura de mercado do gás consiste, basicamente, em olhar e introduzir
um sistema de tarifação não mais postal, um sistema de tarifação de entrada e saída. Isso é algo inédito no Brasil, parece muito simples, vou mudar de postal para entrada e saída. O que isso significa? Significa que eu vou agora olhar um pagamento maior por distância? Significa o quê? Na prática, em termos matemáticos, a diferença é muito pouca, mas em termos comerciais a diferença é brutal. A tarifação de postal, ela faz com que nós, transportadores, tenhamos uma relação com alguém que vende a molécula, e esse que vende a molécula, ele vende a molécula incluindo o transporte na sua tarifação. Isso faz com que a relação comercial do transportador seja apenas com o vendedor de molécula, praticamente, né? A tarifação de entrada e saída, ela faz com que nós tenhamos dois clientes básicos. Um cliente que vai injetar o gás no duto, e esse cliente é um produtor, e um cliente que vai tirar o gás do duto. Esse cliente é um cliente que compra a molécula, eventualmente do produtor ou até de um trader. Qual é a diferença disso? Eu saio de um mundo que eu era um caminhão que fazia frete, contratado por alguém, e não importava para mim o que acontecia com o mercado. Eu simplesmente realizava o meu frete. Agora eu vou para um mundo que eu sou um shopping center. Eu atraio quem quer consumir gás, ou seja, quem quer tirar o gás do meu duto, e atraio quem quer produzir e vender gás, quem quer injetar no meu duto. Ou seja, o cliente de saída e o de entrada. E eu coloco ali todo o environment, todo o ambiente para propiciar as melhores transações dentro do gasoduto. Então, essa é uma mudança absurda e começa a ser trabalhada no Brasil desde 2016 e ela é consolidada com a Lei do Gás, que foi promulgada há pouco tempo, tem um pouco mais de um mês. E essa Lei do Gás transforma o midstream, né? Ou seja, nós, transportadores de gás, e nós éramos um coadjuvante numa cadeia, hoje nós somos o ator principal, o ator que vai fazer com que consumidores de saída, compradores de molécula, consigam enxergar todas as possibilidades para comprar a sua molécula, como no shopping center. Então, se você soma esse ambiente, nós saímos do Project Finance, passamos agora a ter que sair todo dia para caçar cliente, né? Não temos mais aquele ship or pay anual, aquela cláusula que nos dava a receita, não importa o que aconteça, né? E agora, e além disso, essa transformação, essa disrupção no mercado brasileiro, já seriam dois motivos por si só importantes para nós partirmos para uma transformação. Além disso, você olha o ambiente externo, qualquer indústria, de qualquer área, de qualquer parte do mundo, está partindo para uma transformação digital. Você não pode fechar os olhos para isso. Mesmo que nós tivéssemos ainda mais 30, 40 anos de ship or pay, né, nós iríamos olhar para esse mundo digital e ver até onde nós podemos chegar para agregar valor ao nosso acionista. Basicamente, essas foram as razões que nós encontramos para partir para a transformação. Você sabe que existe uma semelhança muito interessante entre o que você está descrevendo, né, e o mundo da nova economia, principalmente no conceito de plataforma digital, né? Então, você está dizendo que, basicamente, vocês tiveram alguns drivers como, primeiro, uma mudança de um modelo de negócio, né? Vocês saíram de um negócio de transporte seguro para um negócio de se transformar numa plataforma de compra e venda, de oferta e demanda, né? De intermediação de oferta e demanda de gás, onde vocês são os donos dessa infraestrutura. E esse, por coincidência, é exatamente o conceito de uma plataforma digital. É juntar, através de tecnologia e de infraestrutura, né, a oferta e a demanda por bens e serviços, e você realizar essas transações através dessa plataforma, né? Então, vocês usaram um conceito muito interessante, que é digital, só que a plataforma é uma plataforma de gás, né? Ela não faz só o transporte de gás, mas ela agora serve para oferta e demanda, né? Isso é muito interessante. Talvez tenha sido a primeira entrevista onde o próprio negócio se confunde com o conceito da nova economia, de você criar plataformas digitais para intermediar mercado, né, que é uma coisa que hoje em dia é o que mais acontece na internet. E dentro desse conceito, eu queria te perguntar o seguinte, você tem toda a razão de que o mundo está indo para uma nova economia, que todo mundo está querendo se transformar, né? No fundo, transformação digital é a capacitação de uma empresa para uma nova economia que já chegou.
né? Nem todos os empresários entenderam isso ainda, mas vocês com certeza já entenderam. E eu queria saber, então, como que vocês se estruturaram, que espaços vocês criaram, que passos vocês deram, que organizações vocês criaram para se preparar para essa jornada de transformação digital? Ótima pergunta, Sérgio. Obrigado pela essa oportunidade, porque realmente o maior desafio nessa hora foi, bom, entendemos que temos que mudar. Aí você pergunta assim, e aí? Como? Quando? Qual vai ser a governança? Esse é o problema, essa é a chave do cofre, né? Então, primeira coisa que nós fizemos, nossa área de estratégia, sentou com o nosso board. Nós temos a TBG composta na sua grande maioria, por membros independentes. São membros escolhidos pelos sócios, mas todos são independentes, né? Ou seja, são board members independentes. Nós sentamos com eles e começamos a colocar a estratégia da companhia em xeque. Aquela estratégia que eu falei sobre a fase em que a companhia era uma companhia voltada para um único produto, por uma única razão de existência, praticamente uma razão de existência de gestão de contrato. Né? Exatamente, assim, uma fonte de financiamento certa, né? Exatamente. Então a gente falou assim, bom, continuar assim não vai dar certo. Então a gente começou a trabalhar com o nosso CA, nosso Conselho de Administração, um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico chegou no seguinte slogan: a TBG quer ser pioneira em soluções logísticas de gás natural. Isso transcende a questão do transporte. Solução logística é o seguinte: você tem algum problema logístico, você quer comprar gás em algum lugar do mundo, eu vou te ajudar e nós vamos trazer o gás para você. Isso é solução. A TBG olhou para uma outra coisa que foi o que nós chamamos de talk to the market. Eu preciso conversar com o mercado. Eu até então tinha um cliente só. Esse cliente tinha um contrato comigo de 20 anos, super confortável para quem recebe o recurso, confortável no sentido de estar sempre apto a prestar serviço, mas a receita está sempre lá. Garantido. Então, a relação que eu tinha com esse cliente era uma relação. E agora? E os outros clientes que nós temos? Quem são eles? O que eles querem? Como é que eu vou servi-los? Então, nós fomos para esse conceito e conversamos com o mercado, primeiro para adaptar os nossos contratos de entrada e saída a uma realidade. Começamos a encontrar essa realidade. Então, essa realidade de quê? De um ambiente friendly. O consumidor de saída, ele não é um consumidor de gás clássico, ele é um consumidor de energia. Ele, por um acaso, hoje está consumindo gás, amanhã ele vai consumir outra coisa. Vai depender do preço, das condições logísticas, etc, etc. Ele não é um produtor. O negócio dele não é monetizar hidrocarboneto, né, vamos falar assim. O negócio dele é consumir energia. Então, ele não vai montar uma mesa de operações, ele não vai se capacitar para fazer, a gente chama na indústria de nominar, programar, alocar. Ele vai, se é para fazer isso tudo, eu vou comprar com um grande atacadista, né? Então eu tinha que ser friendly para ele. Nós fomos entendê-lo. Com isso, nós construímos alguns novos contratos que nós chamamos de novas fórmulas. Fórmulas fáceis, de baixo custo transacional, para que esse cliente pudesse enxergar na TBG um meio de agregar valor e não um risco, para que ele mudasse de modelo de compra de molécula e entendesse que isso é um risco. Então, a TBG criou esse conceito, Talk to the Market, e, em paralelo, a TBG criou 5 drivers estratégicos. Primeiro, novos produtos. Uma empresa que passou 20 anos com um único produto vendendo, é algo assim, até independente da nossa indústria, né? Imagina se chegar hoje para um vendedor de serviços, ou até mesmo um vendedor de varejo, e falar para ele assim, você vai ficar 20 anos vendendo um produto só. Então, realmente, a pegada de venda, ela se perde muito a pegada de venda, né? Então, nós criamos um driver de diversificação de produto, um driver de diversificação de negócios. O TBG é um pipeline. Nós não queremos ser solução logística, e por que não caminhões, containers, criogênio, terminais de GNL, dutos submarinos, ou seja,
tudo que envolve logística de gás. Por que não isso? Então, esse é o segundo conceito. Produtos, negócios. Além disso, a TVG também ela é uma empresa que tem um know-how, como você bem falou no nosso início aqui. Nós somos muito bons em metrologia, troca de turbina, proteção catódica, manutenção de faixa. Por que não prestar esse serviço para outros pipelines no Brasil? Então, criamos o segmento de negócio de operação e manutenção de dutos e faixa. Já temos clientes. Por que não dar aula? Criamos um negócio de dar aula. Chama Pipeline Skills, a escola de negócios de pipeline. E já temos clientes. Então, esse é o segundo drive, juntamente com outros business de dutos submarinos, terminais de GNL, o conceito de full service. Ou seja, você quer um serviço, eu posso estocar gás, eu posso injetar gás, eu posso transportar gás via caminhão, via container. Eu sou solução. Então, esses são os dois drivers. O terceiro driver conversa muito com a mudança. É o driver de competitividade. A gente tinha que olhar para o mercado e perguntar o seguinte: nós somos bons, então nós contratamos empresas com bancos de dados de pipeline, bancos de dados das indústrias de serviços, com bancos de dados das indústrias de organizações. E nos comparamos com as melhores pipelines, as melhores organizações do mundo, para saber se nós somos bons nisso, naquilo ou naquilo outro. E fizemos um programa de como chegar no primeiro quartil de tudo que fazemos. Esse é o drive da competitividade. O quarto drive, importantíssimo, não se faz nada se não tiver mudança de mindset cultural. Eu tinha uma companhia que estava acostumada a operar bem, mas não estava acostumada a caçar cliente. Então, nós mudamos o mindset. Cultura ágil, a cultura por projeto, a cultura por missão, a cultura de caça, a cultura de mudar a visão de mercado, produtos, negócios, enfim, tudo isso na quarto drive. E o quinto e último drive, não menos importante, na verdade os 5 são importantes, transformação digital. Ué, isso é moda, né, Sérgio? Botar um drive de transformação digital no planejamento estratégico é moda. Todo mundo sabe fazer isso é tranquilo. Né? Eu trabalhei em planejamento estratégico, era muito, assim, a primeira coisa que alguém discutia no planejamento estratégico de uma empresa é, já sei, vamos colocar um driver de transformação digital. O problema todo é o como. Foi a lógica? Nós vamos colocar o driver de transformação digital com uma regra simples. A nossa transformação digital vai trabalhar para 2 coisas só: continuidade operacional e comércio. E aí, como é que nós conjugamos esses 5 drivers? Nós criamos uma reunião chamada HACK, é uma reunião de análise crítica, só que nós demos um nome para ela, HACK da transformação, que nessa HACK da transformação, ela é feita no meu nível a cada mês e no nível gerencial a cada 15 dias, porque ela olha todos os roadmaps associados a cada um dos 5 drivers e olha eles simultaneamente, para que a gente promova uma interação entre os 5 drivers. Além disso, a gente consiga evoluir num curto espaço de tempo. Então, a gestão disso é fundamental, porque senão sai cada um atirando para um lado, e a gente tem que ter a visão do todo, para olhar como que a cultura influencia na transformação digital, como que a competitividade influencia na cultura, e como nosso portfólio de negócios, portfólio de produtos, ele pode estar olhando, mas sempre de olho no que está acontecendo na TV, no que está acontecendo na cultura. Então, com isso, a gente tem a visão do todo, consegue ver a evolução desses roadmaps, e em toda essa metodologia, nós estamos assim, desde junho do ano passado, foi quando nós conseguimos aprovar do nosso board a nossa nova missão, nova visão, os novos valores, e, ao mesmo tempo, também esses 5 drivers estratégicos. E nós, hoje, estamos muito orgulhosos dos resultados dessa vibe que nós criamos, chamada transformação da TVG. É interessante porque o desafio de vocês é um desafio extremamente diferente e grande, né? Primeiro, por uma mudança de modelo de negócio, segundo, uma mudança de mindset das pessoas. Uma coisa é você sair de uma empresa que é praticamente uma concessionária, que tem uma receita garantida, né?
e tem que trabalhar em cima de transporte de gás, e outra coisa é você ter que caçar cliente, que foi um verbo, acho que muito conveniente que você usou, porque é uma mudança de mindset muito grande. O outro aspecto que eu vejo também é a questão de novos negócios e novos produtos. Também me chamou muita atenção, porque isso é uma das coisas mais importantes de uma transformação digital. E eu acho que a última também que me chamou muita atenção é essa questão da sua preocupação de talk to the market, né, e de você trazer soluções, né? A gente está caminhando, né, do ponto de vista tecnológico, para uma coisa que se chama de outcome economy, que é uma economia onde o cliente ele não quer mais resolver dores específicas, ele quer soluções. E muitas empresas no mundo estão começando a se dar conta disso, né? Então, vocês estão totalmente alinhados a esse conceito que é revolucionário de atender o cliente em muito mais do que simplesmente uma dor ou outra, mas sim dar uma solução completa. Eu acho que vocês estão realmente de parabéns, porque é um salto muito grande que vocês estão dando, mais do que muita empresa privada que está há 150 anos no mercado, né, praticamente fazendo a mesma coisa. E falando nisso, então, o que você poderia compartilhar com a gente de resultados que vocês obtiveram até o momento? Ótima pergunta, Sérgio, porque nossa grande preocupação o mundo corporativo, ele é muito rápido, né? Ao mesmo tempo que, quando você fala assim, bom, eu quero transformar em um ano, eu costumo dizer o seguinte: o mundo corporativo, quando você pisca o olho, um ano já passou. Então, você fala assim, a pergunta que eu me fazia quando eu entrei na TBG em outubro de 2019 era o seguinte: como é que eu vou fazer uma transformação até o final do ano de 2021, que é a minha missão, em tão pouco tempo, tendo consciência de que no mundo corporativo piscar o olho é um ano. E você, quando começa a ver as suas transformações, você está falando de 2, 3 anos de muito trabalho, de muito sangue, suor, né? Então, nós, através desse mecanismo de hacks de transformação, de um olhar muito consciente do que nós queríamos fazer, nós conseguimos introduzir a plataforma que você mencionou no início da nossa entrevista, que é a primeira marketplace de gás brasileiro. É o POC, Portal de Oferta de Capacidade. Esse POC, o POC, ele é o primeiro marketplace de gás, em que, quando nós apresentamos esse marketplace na Europa, ele está pronto, ele funciona. Ele é o nosso marketplace em que você consegue comprar os nossos produtos de serviço logístico em poucos cliques, usando uma plataforma digital que esse mês vai ficar no nosso celular, sem ser profissional da indústria, sem ter uma mesa de operações. Você pode usar, ele está funcionando hoje, e ele é uma experiência única, muito parecida com a Amazon, com o Mercado Livre, onde você simplesmente, nós vamos localizar o gás e vamos trazer o gás para sua casa. Eu não estou vendendo o gás para você. Então, isso já é uma realidade. Para você ter uma ideia, a Europa demorou décadas para entender que a grande sacada era um ponto virtual de venda. É óbvio que nós olhamos para a Europa nas lições aprendidas e fizemos o seguinte: vamos tentar acelerar a transformação aqui no Brasil com as lições aprendidas deles. Porque eles já começaram essa história de entrada e saída há décadas e décadas atrás. E começaram literalmente do nada. E aí foram entendendo que pontos virtuais de venda são fundamentais para estimular essa coisa de você ver quem está querendo comprar, quem está querendo vender. Entenderam que a experiência única é muito importante. Ninguém gosta de fazer baldeação, Sérgio. Imagina, eu estou na Alemanha e quero botar um gás na França, eu tenho que passar por 5, 6 plataformas. Na prática, você vai acabar escolhendo um trader que vai fazer isso por você. Pronto, já começamos um oligopóliozinho, né? Então, a gente aprendeu que a experiência única é importante. Estamos hoje discutindo de forma bem, eu diria, com uma evolução bastante razoável, o POC ser externalizado para o Brasil todo. Fazendo uma analogia, nós queremos fazer mais ou menos o que a Microsoft fez com o Office. Eu não quero ganhar dinheiro vendendo licença, eu quero que o mundo use o Office. E, na prática, o mundo usa o Office até hoje, né?
Então, essa é uma das nossos grandes orgulhos. O outro, hoje, nós usamos já drones para inspeção de faixa. Então, a TBG ela tinha uma dificuldade muito grande em contratação de helicópteros, porque a maioria dos helicópteros hoje está destinada para o upstream. Eles trabalham muito no upstream e trabalham também muito na parte de mineração, na parte de reflorestamento. Então, a TBG tinha muita dificuldade de ter um contrato de helicóptero para inspeção de faixa. Nós adaptamos drones inteligentes, inspecionamos nossas faixas com os drones, junto com sinais satélite e processamento de imagem. Então, hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso. Nas queimadas do Mato Grosso do Sul, onde nós passamos o nosso duto, foram queimadas bastante complexas, né? O Brasil inteiro passou por isso, olhando o Mato Grosso do Sul. Nós conseguíamos monitorar chamas de gás, chamas de fogo, que se aproximariam do nosso duto, apesar de o duto ele todo é programado para estar seguro, até com uma chama acima dele, ele consegue ter segurança, porque a camada de terra, mais a proteção interna do duto, ela faz com que chamas percam poder calorífero, e você não tem risco. Apesar disso, nós monitoramos todas as chamas, chama por chama, em sinais de satélite com imagem processada online no nosso monitoramento. Então, você tinha lá o nosso operador olhando chama por chama, e quando a chama chegava a 2,5 km num raio de segurança que nós colocamos, por mais que nós tivéssemos absoluta segurança de que a chama poderia até se aproximar acima do duto, nós iríamos lá e atacávamos a chama. Isso é um exemplo da monitoramento por drone. O outro exemplo, nós temos hoje, com a pandemia, ela nos ensinou muito, né? A pandemia fez com que uma boa parte dos nossos funcionários tivesse que ficar em casa, grupo de risco. Nós introduzimos, já víamos trabalhando com isso, mas nós introduzimos a realidade aumentada. Hoje eu tenho um funcionário meu em grupo de risco que fica em casa com uma câmera acoplada no seu rosto, e ele guia um outro funcionário que tem uma outra câmera, ele consegue guiar ele no campo. Isso funciona não só para proteger funcionários que eu tenho hoje em grupo de risco, como também para dar treinamento para novos funcionários que não tenham tanta experiência assim e podem ser treinados por pessoas que estão há 40, 50 anos fazendo a mesma coisa. Então, essa realidade aumentada, ela já está sendo trabalhada na TBG já faz algum tempo. E, por último, talvez um dos maiores orgulhos que a TBG tem hoje. No início da pandemia, nós colocamos um desafio para a nossa área de TD, mais uma vez, o pilar da continuidade operacional, né? A gente colocou um desafio para a nossa área de TD e para a nossa área também de automação, que foi o seguinte: nós temos uma central de supervisão e controle. Toda empresa de serviços que trabalha com algum tipo de ativo relacionado à parte industrial, possui uma sala de controle. Aquela famosa sala de controle que geralmente tem 2 a 3 operadores que ficam vendo as telas, e essa sala não para nunca. É a sala mais importante da empresa. Termoelétricas têm esse tipo de sala, plantas de processamento de gás têm esse tipo de sala, sim, refinarias têm esse tipo de sala, ou seja, qualquer unidade industrial tem uma sala dessa. Nós identificamos essa sala como uma sala que pudesse ter uma grande exposição ao Covid, tendo em vista que eu tenho um revezamento de turno e pessoas frequentando essa sala a todo momento. Você imagina higienização, o cidadão pega um táxi, eventualmente um ônibus, e a gente começou a olhar aquilo e falou, bom, será que a gente pode trabalhar sem essa sala? E aí nós conseguimos, graças a muito empenho, eu brinquei com o meu time, eu falei, meu time foi abusado. E um bom CEO tem que deixar o time ser abusado, com responsabilidade. E nosso time hoje opera há mais de um ano o gasoduto, mais de 2.550 quilômetros de duto, 15 estações de compressão, mais de 450 mil HPs em compressão. Nós operamos todas essas instalações
da Casa dos Operadores. E essa sala está vazia, não tem, não tem ninguém habitando há mais de um ano, e nós não temos acidentes, não temos incidentes, não temos falha, não temos nada. Então, esse mais ou menos assim, é um conjunto da obra de um planejamento estratégico que foi concebido em julho de 2019. Nós vamos fazer aqui pouco mais de um ano, né? Quase um ano e meio aí, desse tipo de transformação na companhia. Agora, a gente sabe que nem tudo é rosas, né? E aí eu queria também que você compartilhasse um pouco que desafios, né, que vocês encontraram, que vocês estão enfrentando, que são típicos de um processo de transformação digital. O que você poderia compartilhar com a gente? Primeiro desafio, o mindset das pessoas. Né? Então, o mindset não muda da noite para o dia, Sérgio. É verdade. A primeira coisa que alguém fala, a primeira coisa que alguém diz, depois que alguém vem com uma ideia, principalmente disruptiva, e falar de transformação digital e disrupção, é dizer o seguinte: isso não vai dar certo. Então, essa coisa é comum. Então, por exemplo, a questão do drone. Nossos engenheiros todos diziam: isso não vai dar certo. O nosso pessoal de TD, calma, vê o trabalho primeiro, isso vai dar certo. Né? A realidade aumentada, peraí, eu queria ter uma visão maior, peraí, calma, você experimenta o equipamento. Né? Então, por exemplo, nós eliminamos as impressoras na empresa. As pessoas ainda têm a mente analógica ainda. Né? Elas querem pegar com a mão, rabiscar. Né? Então, eu diria que é a questão do mindset e a aceitação da cultura da experimentação. Então, você não está vendo o produto final feito ainda, mas se você não experimentar, ele nunca vai chegar lá. Então, e aí o que eu digo, o que eu acabei dando para a minha área de TD foi encorajamento. Né? E aí, por isso que o drive de cultura veio junto com a transformação digital. Porque se eu deixasse a transformação digital quieta, sem o drive de cultura trabalhando com ela, coitada, ela não ia conseguir chegar muito longe, porque você imagina os engenheiros dessa empresa, há 20 anos operando, nada deu errado, eles só melhoraram a operação. Eu chegar agora e falar assim: você pode trabalhar com drone, você pode trabalhar com a sua central de supervisão e controle sem ninguém, e opera de casa. Você pode trabalhar com a realidade aumentada. Vai ser um show de... Eles vão dizer assim: o CEO está ficando maluco, isso vai quebrar. Né? Então, o primeiro desafio é a questão da cultura da experimentação. Isso vale, Sérgio, para tudo na vida. Nós, por exemplo, introduzimos também os novos produtos no Brasil. Né? Primeira vez que uma transportadora de gás oferece ao mercado produtos diários, produtos mensais e produtos trimestrais. A primeira reação do mercado é: isso não está dando certo. Mas peraí, nós começamos tem menos de um ano. A Europa tem isso consolidado com 50 anos de operação. Então, assim, vale para tudo, não só para a transformação digital. A questão da experimentar. Ninguém vai conseguir fazer uma coisa disruptiva se não experimentar, se não ousar. Né? Então, eu diria para você que a cultura, o mindset, e, obviamente, uma área de TD com muita segurança do que está fazendo. Né? Por quê? Porque a tendência é não, não, não. Você vai receber muito mais não do que sim. E aí, o primeiro quick win que nós conseguimos foi essa questão da operação remota. Agora, se eu perguntar para os meus engenheiros assim: gostaram? Querem voltar para o que era antes? A maioria vai dizer não. Então, você consegue ganhar uma confiança. E aí você vai andando com isso. Bom, esses resultados realmente são... E esses desafios também são impressionantes, né? A gente está chegando no final da nossa entrevista, e eu sempre gosto de finalizar perguntando quais são as lições que você poderia compartilhar com quem está assistindo a gente. Ótimo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, se nós passarmos um conceito de eu não quero produto como meta,
eu quero propósito. Então, o entendimento de onde nós queremos chegar. É fundamental todos os empregados da companhia entenderem aonde queremos chegar. Isso eu trabalhei muito isso na Bolívia, por exemplo, eu brincava com o pessoal lá na Bolívia, que eu dizia o seguinte, de vez em quando é muito complicado, você imagina uma corporação grande, né? Às vezes, até na nossa vida pessoal, às vezes é complicado, você chega em casa e fala assim, caramba, o que eu fiz hoje mesmo? Tem horas que você para refletir, tem horas que você... enfim, o ser humano é assim. Então, se você chega e deixa claro aonde você quer chegar, eu tinha uma frase que eu costumava dizer na Bolívia, que era o seguinte, no crachá do nosso funcionário, eu deixava atrás do crachá as curvas de produção de gás, porque nós lá éramos uma empresa de produção. Então eu falava assim, olha, às vezes a gente até esquece o nosso nome, mas olha para trás do seu crachá, você vai ver a sua meta, onde é que nós queremos chegar. Então nós fizemos a mesma coisa na TBG, ou seja, propósito, claramente onde a gente quer chegar. Outra coisa é criar metas de grupo, ao invés de metas individuais. A inovação, ela necessita de um grupo multidisciplinar para acontecer. Né? Como você tem lá os remadores. Né? Você tem os remadores, todo mundo querendo remar para o mesmo lado. Então, se você precisa chegar a um lugar, você tem que todos os remadores entenderem onde é que querem chegar e todos estarem sincronizados. Se cada um receber uma meta e depois interpretar essa meta de forma equivocada e não tiverem um propósito para onde querem chegar, ou seja, eu quero chegar no outro lado do rio, quero chegar lá naquela ilha, né? Você imagina, o barco não vai sair do lugar nunca. Então, o processo de inovação ele não funciona se você não criar um squad, né, de trabalho, apenas um departamento. Você não pode fazer isso. É tudo da transformação digital. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que eu já vi numa grande empresa isso acontecer. E não é comum. Quem está nos vendo, talvez tenha essa analogia. É a área de TD inovando, depois perguntando quem quer usar. Já viu isso? Eu já vi isso pra caramba, Sérgio. Isso é horroroso. Uma solução procurando um problema. Parece aquele desenho do desenho do Tiny Toons, que o cara está naquela sala lá, é o cientista, né? Daqui a pouco ele faz uma invenção, alguém quer usar? E não é por aí, né? Todo mundo precisa entender o que a TD está fazendo em prol da organização como um todo, de forma muito clara, né? Criar meta de inovação para toda a companhia. Então, você não tem, é o que eu digo, é o que eu chamo de, já escutei isso de um grande CEO do Midstream, um colega de trabalho, CEO da NTS, um grande CEO, que fala o seguinte, você tem que ser um inconformado sempre. A frase que ele usa, que eu acho fantástica, o nome dele é Ong Lung, e ele fala o seguinte, o sujeito tem que ser um inconformado. Então, não é só o cara da TD que é inconformado. Inconformado com o quê? Inconformado com aquela velha maneira de fazer isso, inconformado com uma coisa que é feita há 20 anos da mesma forma, inconformado em que não há disrupção em determinada área. Então, se todo mundo for inconformado, ajuda a TD. Se só a TD for inconformada, coitada dela, ela vai apanhar 24 horas por dia. Então, outra coisa, e por último, é o raciocínio digital. Se nós não raciocinarmos digitalmente, nós vamos ficar sempre no analógico. E aí papel, cabo, medo de inovar, e vai por aí afora, né? Eu também sou engenheiro, adoro o motor a diesel, mas eu tenho que olhar que o motor... Eu sou tarado com motor a diesel, acho fantástico, só que o motor a diesel, ele em algum momento vai acabar. E já há motores elétricos com potências elevadas para substituir motores agrícolas. Eu tenho que entender isso. Eu não posso... Aí, tudo bem, na minha vida pessoal, né, eu posso ter na minha garagem um velho, bom carro a diesel para escutar aquele barulhinho de vez em quando. Mas na minha empresa, não. Afinal de contas, os acionistas estão querendo o quê? Querendo show me the money a todo tempo e valor agregado. Então, sendo um conjunto aqui da visão da inovação, né? Se você não implementar isso fala muito com cultura, você não chega lá. Eric, super obrigado aí pelo teu depoimento, acho que foi uma verdadeira aula
de transformação, né? Um negócio tão tradicional, tão fechado, né? Tão técnico, né? Que sofreu mudanças tão radicais assim. Vocês estão de parabéns. Lembrar que se você ainda não se assinou o canal, por favor, considera. E me despedir de vocês aí até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, Eric, de novo. Obrigado a vocês. Tá? Até a nossa próxima oportunidade aí.